Agora vamos falar da situação, por exemplo, a gente sempre fala dos direitos de quem aluga uma casa, mas os direitos do inquilino, né? Porque morar de aluguel, infelizmente, ainda é uma realidade de muitos brasileiros. Todo mundo sonha com a casa própria, mas nem sempre consegue, né? E há quem, por exemplo, opte por morar de aluguel, aluga uma casa, um apartamento, ou simplesmente não tem condições de comprar a casa própria. Vamos falar sobre esse assunto agora? Nós trouxemos um especialista, o Dr. Diego Amaral. Ele é advogado especialista em mercado imobiliário. Vai falar também sobre os direitos e deveres de um inquilino. Doutor Diego, boa tarde. Está tudo bem com o senhor? Tudo bem, Jordevar. Seja bem-vindo. Obrigado, satisfação de falar com você e com todos os telespectadores. Prazer é nosso. Doutor, quais são os direitos do inquilino? Para a gente começar, ele vai alugar uma casa, o que ele tem que ficar atento? O inquilino, ele tem direito de receber a casa em boas condições de uso, habitável, e ele deve ficar atento a qualquer situação que fuja esse padrão de residência. Por exemplo, tem algum problema estrutural no imóvel. Se tiver um problema estrutural, essa é uma responsabilidade do proprietário. Qual que é o problema estrutural que o senhor fala? Por exemplo, tem um problema no telhado. O telhado pode cair, está com muitas goteiras. Um problema no piso. Um problema no piso específico que pode, de repente, cortar ali alguma pessoa, algo nesse sentido. Aquilo que for de benfeitorias para valorizar o imóvel ou que a gente chama de embelezamento, essas seriam de responsabilidade do próprio inquilino, caso o proprietário o autorize a fazer. Por exemplo, o imóvel não tem um ar-condicionado. E ele faz questão de que tenha o ar-condicionado. Ele compra, faz a instalação e depois eles combinam essa questão. Mas aí, por exemplo, de quem é a responsabilidade de pagar pelo ar-condicionado e pela obra da instalação? Se quem faz questão é o inquilino, neste caso vai ser o inquilino. E quando ele sair, ele leva o ar-condicionado? Ele pode levar o ar-condicionado ou se for uma obra, porque o ar-condicionado é fácil de retirar e levar, mas vamos supor que ele quer trocar o porcelanato da fachada do imóvel, algo que não tem como ele levar. Isso vai ser agregado ao imóvel posteriormente. O que ele pode fazer é, antes de fazê-lo, conversar com o proprietário para ver se há possibilidade de um desconto no aluguel, tendo em vista que este custo vai sair dele inquilino. Certo. Agora, a reforma, por exemplo, vamos continuar nessa questão do piso que eu fiquei interessado. E a pessoa está morando lá e de repente o piso começou a se soltar, aquela coisa toda. Essa responsabilidade de comprar e arrumar é do dono? Seria do dono, do proprietário, porque ele vai mudar ou consertar algo, reformar algo para manter a habitabilidade daquele imóvel. Não é nada que se vincule ao embelezamento ou qualquer um conforto a mais que quem faz questão é o inquilino. Não, ele vai manter o imóvel habitável com um piso que se possa andar em cima dele. Apartamento, por exemplo, aí o pessoal do condomínio fala, não, nós vamos colocar cobertura na garagem. É de quem a responsabilidade de pagar por isso? Como isso vai se vincular à unidade daquele proprietário, a responsabilidade pelo pagamento vai ser do proprietário, porque aí foi uma decisão em assembleia que o condomínio vai manter dessa forma. Vou mudar um pouquinho a sua pergunta, só para eu estabelecer o exemplo. Vamos supor que essa decisão não seja em assembleia, ela seja solta para que cada proprietário possa colocar a cobertura ou não por sua livre e espontânea vontade, às suas custas. E aí o inquilino faz questão de colocar isso por conta do carro dele, a responsabilidade vai ser do inquilino. Mas e quando isso não desconta no aluguel, mesmo sendo o inquilino que quer? Depende muito da negociação entre as partes. O contrato de locação é um contrato que a gente fala que é um contrato paritário, uma relação civil, e é onde as partes a todo momento dão opiniões em relação às suas cláusulas. Que dia, Jordevar, você pode receber o aluguel? Eu posso pagar no dia 5? Não, para mim é melhor receber no dia 10, vamos alterar aqui para o dia 10. A correção vai ser pelo IGPM, vai ser por um outro índice, não tem problema. O que vai estar dentro ou não? Quem vai pagar o IPTU? Vai ser o inquilino? Em regra, normalmente é o inquilino. IPTU, taxa condominial, porque ele paga isso durante o uso dele, durante aquele período. Sim. Mas há possibilidades em imóveis muito caros, em imóveis comerciais, onde isso é descontado, onde pode haver um acordo. Doutor, por exemplo, a pessoa alugou lá, tem um contrato, tudo, mas aí o dono resolveu vender.
Aí chegou para ele e falou, você tem um mês para sair. Qual que é o prazo que ele tem realmente para sair? Primeiro que o dono tem que notificar o inquilino, dando para o inquilino o direito de preferência para a compra daquele produto. Primeiro ponto é esse. Ele deve informar, estou oferecendo o imóvel por X reais nas seguintes condições. Você tem interesse em adquiri-lo no mesmo preço e nas mesmas condições? Porque não adianta o inquilino querer pagar menos ou querer condições diferentes. Mas uma vez não tendo essas condições, de fato o inquilino teria que sair, porque pela lei do inquilinato, a lei de locações, o dono pode solicitar o imóvel para uso próprio ou quando houver alguma venda. Terá ali a multa contratual que o proprietário terá que arcar. E o prazo de saída? Esse prazo de saída, Jordevar, em regra, normalmente, de fato, é de um mês. É um prazo razoável. Mas já vi situações como, por exemplo, a desocupação de uma clínica, de um hospital que era alugado, onde o proprietário deu um mês para que o inquilino saísse e aí na justiça, a justiça determinou 6 meses. Não tem como você tirar pessoas que estão na UTI, em leitos, para sair. Vai depender de cada situação. Agora, vamos pegar um inquilino que não paga aluguel. Qual é o prazo que, por exemplo, o dono tem para pedir o imóvel depois desse atraso? Jordevar, no dia seguinte. Normalmente, o proprietário aguarda um mês, notifica, espera, mas pela lei, no dia seguinte, o seu vencimento se dá no dia 30. No dia 1º já poderia solicitar o imóvel de volta. Aí a pessoa não sai. A pessoa não sai, tem que ajuizar uma ação, que é a famosa ação de despejo que a gente fala. Demora? Depende muito da situação, se o contrato tem menos qual que é o prazo do contrato, entre outras questões, mas, em regra, a liminar para o despejo não demora. Certinho. Doutor Diego Amaral, advogado especialista em direito imobiliário, muito obrigado pela entrevista. Volte mais vezes. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês.